Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Cadê o Danilo? Danilo, você vai me ajudar a fazer um negócio aqui, Danilo. Glória a Deus. Quantos estão aqui? Quantos adoradores tem aqui? Amém? Combien d'adorateurs il y a ici? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos fazer algo muito forte aqui Nous agora. allons faire quelque chose de très fort maintenant. No coro daquela música da Nívia Soares, Tu sais cette musique, que os céus fechados se abram. que les ciels fermés Glória puissent a s'ouvrir. Deus. Tem tipo uma microfonia aqui, irmão. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus. Nós vamos fazer aquilo marchando com fé, amém? Nous allons faire un acte de foi. Quem crê? Quem crê? Qui croit? Se a metade da igreja fizer isso, irmão, Si la moitié de l'église fait ça, vai acontecer algo extraordinário aqui nesse il va corpo. arriver quelque chose d'extraordinaire ici. Marchando, marchando. Já pode começar a En marchar. marchant, Já pode começar a marchar. commencez à marcher. Começa, marcha, marcha. Vai aumentando, Comecei a vai marcher. aumentando, vai aumentando a sua marcha. Commencez à Isso. augmenter votre marche. Ó, brasileiros, franceses, portugueses, Brésiliens, africanos. Français, Africains, Sim, vão marchando como um commencez à marcher. exército. Marchez comme une armée. Oh, como um exército de Deus na terra. Vai. Comme une armée de Dieu sur la terre. Isso, vai marchando, vai marchando. Bateria. Bateria, ó. Isso, vai marchando, vai marchando. Isso, vai marchando, vai marchando, vai marchando. Glória a Deus. Glória a Deus, vai marchando, vai marchando. Oh, aleluia. Forte, mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte, vai marchando. Oh, vai mais uma vez. Que se abra os céus, que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. E que se abra os céus, que o teu reino vem. Eu vou contar até 3. Você vai tirar o seu pé do chão e vai glorificar o nome do Senhor com toda a sua força. Tu vas enlever les pieds de la terre et glorifier le nom. Vai. Que o teu reino vem, a nossa fé está no nosso. Que se abra os céus vão se abrir nesse lugar. A nossa fé está no nosso. Os céus se abram nesse lugar, que os céus se abram, que os céus fechados se abram, teu reino devolver. A nossa fé e esperança estão em Deus. Isso, declare. Que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão em Deus. Dá um grito de glória nesse lugar. E pode aplaudir bem forte o nome desse Deus. Tu peux applaudir bien fort le nom de ce Dieu. Aleluias. Irmãos, nós estamos rompendo. Nós estamos rompendo, irmãos. Nous sommes en train de franchir. Nós estamos rompendo barreiras. Nous sommes en train de franchir des barrières. Hoje está caindo uma muralha na sua vida. Aujourd'hui, il y a une muraille qui tombe dans ta vie. Por isso que nós estamos guerreando aqui, irmão. C'est pour ça que nous sommes comme des guerriers ici. Porque nós estamos destruindo exércitos. Parce que nous détruisons des armées. O louvor tem o poder La louange a un pouvoir de quebrar barreiras, de briser les barrières, de romper com os grilhões, de rompre les chaînes, de desatar as amarras. de défaire O les louvor liens. tem o poder, La louange a un pouvoir aleluia, de fazer o que os nossos braços não podem fazer. de faire ce que nos bras ne peuvent pas faire. Com adoração, Une adoration nós vencemos inimigos pour vaincre les ennemis que os nossos olhos não podem ver. que nos yeux ne peuvent pas voir. E nós vencemos com adoração. Et nous pouvons vaincre avec l'adoration. Quero que você declare agora comigo. Je veux que tu déclares avec moi. Diga assim: eu creio Dis, je crois que todos os inimigos que tous les ennemis que se levantaram contra a minha vida qui se levaient contre ma vie estão caindo por terra hoje. tombent à terre aujourd'hui. Diga: hoje, Aujourd'hui, aquilo
aquilo que estava me parando Ce qui m'arrêtait está sendo destruído. est détruit. Os demônios que vinham contra mim Les démons qui venaient contre moi fugirão da minha vont presença. fuir de ma présence. Por 7 caminhos Par 7 chemins, fugirão da minha ils vont presença. fuir de ma présence. E o Senhor Et le Seigneur me dará vitória, va donner la victoire. porque eu Parce sou que je suis mais que vencedor. plus que E vainqueur. o general do meu exército Le général des armées nunca perdeu uma n'a batalha. jamais perdu une bataille. Aleluia! Oh, glória! Gloire à toi, Seigneur. Glória a Deus. Dá um aplauso pro Senhor. Applaudissez le Seigneur. Pode tomar o seu assento, por Vous favor. pouvez vous asseoir. Glória a Deus. Que coisa forte, irmão. Gloire à Dieu. A gente imagina que já provou de tudo na nossa carreira espiritual. On imagine qu'on a déjà tout vu dans notre carrière spirituelle. A gente vem para uma campanha como essa. On vient dans une campagne comme celle-ci. Hoje é o 11º elo. Aujourd'hui, c'est le 11e jour. E a gente pensa assim, já tô cheio, né? Et on se dit, ça y est, je suis déjà plein. E a gente chega, vê o que está acontecendo aqui. Et on voit ce qui arrive ici. Vê o que Deus está fazendo aqui, irmão. On voit Hoje, ce que Dieu fait ici aujourd'hui. parece que acendeu mais uma fogueira aqui On hoje. dirait qu'il a allumé un nouveau feu. Vou explicar para você. O altar a gente não coloca fogo nele. L'autel, on ne met pas le feu. No altar a gente não coloca fogo. Sur l'autel, on ne met pas le feu. O fogo é de Deus. Parce que le feu est de Dieu. O altar a gente coloca lenha. Sur l'autel, on met du bois. E aí parece que no primeiro culto tinha uma lenha. Et on dirait qu'au premier culte, il y avait une bûche. Tinha fogo, Nicolas. Il y avait du feu, Mas só tinha uma lenha. mais il y avait juste une bûche. Depois, no segundo dia, tinha duas. Deuxième jour, il E y en a hoje, deux. hoje tem 11, Et gente. aujourd'hui, il y en a 11. Tem 11, está um incêndio aqui, Il y amém? en a 11 et il y a un incendie ici. E fala pro seu irmão, não foi a gente que botou fogo. Dis à ton frère, ce n'est pas nous qui avons mis le O feu. fogo que está no altar é um fogo de Deus. Le feu qui est sur l'autel est le feu de Dieu. A gente não coloca fogo no altar. Nous, on ne met pas le feu sur l'autel. Se alguém coloca fogo no altar, é fogo estranho. Si quelqu'un met le feu sur l'autel, c'est un feu étranger. Igreja não pode colocar fogo no altar. L'église ne peut pas mettre le feu sur l'autel. Não, a gente coloca lenha. Nous, on met les bûches. Os sacerdotes do Senhor vêm aqui e colocam lenha. Le sacerdoce du Seigneur, il vient et il Vou met até du falar combustible. alguns nomes. Vem aqui, vem a Samara, coloca lenha. Samara vient et il met des bûches. Vem aqui a Raquel, coloca lenha. Raquel vient, elle met des bûches. Levi, coloca lenha. Lévi vient, il en met encore. Aí vem os tradutores, que nem o Nicolas. Vient les e coloca traducteurs lenha. et ils mettent des bûches. Depois vem os tocadores e coloca Et lenha. il vient les joueurs et ils mettent aussi de la bûche. O altar está dessa altura assim de lenha. L'autel, il est rempli comme ça de bois. Que a igreja decidiu colocar lenha. Parce que l'église a décidé de mettre du bois. 11º elo. 11e jour. E a gente carregando lenha. Et nous, on est encore avec nos bûches. Sabia que os sacerdotes faziam isso? Tu sais que les sacerdoces, ils faisaient ça. E eu vou te falar uma coisa. Et je vais te dire quelque chose. Nem tá no esboço esse negócio de lenha, não. J'ai pas prévu ça dans mon essai. O pastor vai falar de lenha hoje? Não. Le pasteur va parler de bûches aujourd'hui. Non, Não planejei nada disso, não. il n'avait pas prévu ça. Você sabia que não é qualquer lenha que pode voltar no altar de Deus? Tu sais que ce n'est pas n'importe quel bois qu'on peut mettre Tem ici. lenha que a gente vai colocar e fala assim, ó, "Shh, não, não. Il y a des bois qu'on va mettre et il dit non. É uma lenha específica. C'est un bois très A particulier. madeira que vai no altar de Deus é uma lenha Le específica. bois qui vient sur l'autel de Dieu est très É por isso que ele vai spécifique. escolhendo. C'est pour ça qu'il va choisir. Ele vai escolhendo a lenha. Il va choisir quel Às bois on va vezes a gente mettre. está em casa, ele está escolhendo a lenha. Des fois, on est dans la maison, il va choisir le bois. Os cantores estão escolhendo a lenha. Les chanteurs vont choisir le E eu vou bois. dizer uma coisa para você, eu ainda não vi uma conexão espiritual como essa que nós estamos Et vivendo. je n'ai pas encore vu une connexion spirituelle comme celle-ci de ce Louvores soir. acompanham a palavra. Parce que les faits O que accompagnent la aconteceu parole. aqui domingo, gente? Ce qui s'est passé ici dimanche, Nos dois cultos foi extraordinário. donc les deux cultes, c'était A extraordinaire. música que escolheram de manhã La musique qu'ils ont choisie le matin, casava com o texto que eu ia ler. elle allait exactement avec le texte que j'allais lire. A música que a Raquel escolheu para cantar de tarde aqui. La junto musique com que o Raquel louvor da a tarde. choisie l'après-midi, Irmão, foi tremendo. Era o mesmo texto, o mesmo c'était très texto. puissant, c'est le même texte. A Bíblia tem 32 mil versículos. La Bible, il y a 32 000 versets. E ela escolheu o versículo que a Mayara ia pregar para Elle a cantar. choisi le verset que Mayara allait prêcher après. Aí você fala assim, é por acaso. Não é por Et tu acaso. te dis, c'est du hasard, mais non. É porque Deus escolhe a lenha C'est parce que Dieu choisit le bois que Ele quer queimar, amém? qu'il veut brûler. Deus está escolhendo a lenha. Dieu est en train de choisir le bois. Aí hoje pegaram essas músicas aí, irmão.
irmão. Et aujourd'hui, ils ont pris ces musiques. Vou te falar uma coisa, essa música aqui, a bênção se derrame Et aí. ces musiques, c'est la bénédiction qui se Eu já renverse sur derramei vous. baldes de lágrimas ouvindo essa música. Il y a déjà des seaux de larmes que j'ai versés en E aí écoutant ces faz musiques. tempão que eu sonho dessa música ser tocada na igreja. Et ça fait un temps que j'espère que cette musique va être jouée dans l'église. E hoje veio essa música. Et aujourd'hui est venue cette musique. Sabe por que essa música veio pro altar aqui hoje? Tu sais pourquoi cette musique est venue sur l'autel aujourd'hui? Não foi a gente que escolheu. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Foi o Danilo que escolheu, não foi o C'est Danilo. Danilo qui a choisi, non. Não foi nenhum dos cantores, Ça né? n'était aucun des chanteurs qui a choisi. Foi o Espírito Santo que soprou no ouvido C'est le deles. Saint-Esprit qui a soufflé dans leurs oreilles. Sabe por que eles cantaram que a bênção se derrame? Parce qu'ils ont dit que la bénédiction se É renverse. porque na sua vida a bênção está sendo derramada. C'est parce que dans ta vie, la bénédiction est en train de se renverser. Isso não vai acontecer, está acontecendo. Ça ne va pas arriver, c'est déjà en train d'arriver. Isso está acontecendo. A C'est en bênção train do d'arriver. Senhor está sendo derramada sobre você. La bénédiction qui se renverse sur toi. Amém? Glória a Deus. Amen, gloire à Você Dieu. está pronto? Então vamos para a Bíblia. Est-ce que vous êtes prêts? Allons dans la Abra Bible. sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8. Ouvrez votre Bible en Romains 8. Nós vamos falar sobre fé. Nous allons parler de foi, Bem rapidinho, né, gente? très rapidement. Não vamos tomar muito o seu tempo, Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mas vamos dar lugar para o Espírito Santo. mais nous allons laisser la place à E eu l'Esprit sei que os Saint. crentes que estão aqui Et les chrétiens qui sont ici, e os que estão em casa, quando eles percebem que é o Espírito Santo que está falando, et ceux qui sont à la maison, eles esquecem até o tempo. quand ils savent que c'est l'Esprit Saint qui parle, ils oublient le temps. Amém? Então, vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Donc nous allons lui laisser totale liberté. Romanos 4:17. Como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? Por favor, Nicolas. Romains 4, 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Glória a Deus. Levante a sua mão comigo, diga assim: Deus, Lève ta main et dis Dieu, eu quero ser transformado. je veux être transformé. Diga: hoje é o 11º elo. Aujourd'hui c'est le 11e jour Eu estou aqui com fé et je suis ici avec foi que o Senhor vai me transformar, que le Seigneur va me que transformer, a minha vida não será mais a mesma. que ma vie ne sera plus jamais la Diga: eu même. coloco toda a minha expectativa Je mets toutes mes attentes nessa palavra, dans cette parole em nome de Jesus. au nom de Jésus. Amém. Amen. Irmãos, o Senhor tem ministrado nesses últimos dias no meu coração Le Seigneur m'a parlé ces derniers jours dans mon cœur, algo que pode parecer muito simples, quelque chose qui peut vous sembler très simple, mas que para mim tem sido algo extraordinário. mais pour moi c'était quelque chose d'extraordinaire. Jesus é suficiente. Jésus est suffisant. Essa frase tem tocado na minha mente todo dia. Cette phrase, elle m'a touché tous les jours. Jesus é suficiente para nós. Jésus est suffisant pour nous. Às vezes nós olhamos para nós e pensamos assim: Des fois, nous regardons vers nous et nous eu pensons, preciso de algo a mais. j'ai besoin de quelque chose en plus. E então esse preciso de algo a mais, Et ce besoin de quelque chose en plus, às vezes a gente pensa assim: eu com mais dinheiro serei feliz. on se dit avec plus d'argent, je serai heureux. Outro talvez pensa assim: eu com mais aventura serei feliz. Ou alors avec plus d'aventure, je Eu serai com mais heureux. posse serei feliz. Avec plus de biens, je serai heureux. Isso, eu com mais riqueza serei feliz. Avec plus de richesse, je serai heureux. E eu quero dizer para você que Jesus é suficiente. Et je veux te dire, Jésus est suffisant. Todas essas coisas são importantes, Toutes ces choses sont importantes. mas o que vai te preencher é Jesus é suficiente. Mais ce qui va te remplir est Jésus est suffisant. Com Ele não precisa mais nada. Avec lui, tu n'as besoin de rien d'autre. Ele pode te dar mais coisas. Il peut te donner plus de Ele choses. pode te abençoar com mais Il coisas. peut te bénir avec plus de choses. Mas aquilo que te sustenta é Ele. Mais ce qui te sustente, c'est lui. Jesus é suficiente. Jésus est suffisant. Então a pior mentira que o homem pode acreditar Et le pire mensonge auquel l'homme peut croire é que ele precisa de algo do lado de fora. est qu'il a besoin de quelque chose de Ele l'extérieur, precisa subir no alto de uma montanha e colher uma erva qu'il a besoin de monter en haut de la montagne, cueillir une herbe e se drogar com essa erva et se droguer avec cette herbe para que ele possa sentir alguma coisa boa. pour qu'il puisse sentir quelque chose de bon. Não Não. precisa. Il n'y a pas besoin. Dentro de você, À l'intérieur de toi, dentro de nós, à l'intérieur de nous, o Senhor Jesus está aqui. le Seigneur Jésus est ici. Não precisa subir lá, Tu n'as pas besoin de monter ici. é só olhar aqui para dentro. Tu as juste besoin de regarder là à l'intérieur. Tem pessoas que quando de repente se sentem mal, Il y a des personnes qui, quand elles se sentent mal, eles começam a ouvir mentiras. et commencent à écouter les mensonges. Do tipo assim, vai na venda, Les mensonges qui disent va là,
vai na épicerie va dans l'épicerie e compra uma garrafa de vodka et achète une bouteille de vodka e bebe essa garrafa inteira et bois cette bouteille en e entier. então você vai ficar bem. Et là, tu vas être bien. Jesus é suficiente. Jésus est suffisant. O seu corpo não precisa de nada. Ton corps n'a besoin de rien. Eu vou falar pelo menos umas 10 vezes. Je vais dire au moins 10 fois. Se você dizer glória a Deus, eu paro. Si tu dis donne gloire à Dieu, O seu j'arrête. corpo não precisa de nada. Ton corps n'a besoin de rien. Ele precisa só de Jesus. Il a juste besoin de Jésus. O seu corpo não precisa de nada. Ton corps n'a besoin de rien. Ele precisa só sentir a presença de Deus. Il a juste besoin de sentir la présence de Jésus. Il a besoin de rien d'autre. Sabe o que vai te deixar bonito? Tu sais ce qui va te laisser A beau? presença de Deus. La présence du Seigneur. Sabe o que vai te deixar forte? Tu sais ce qui va te faire A fort? presença de Deus. La présence de Dieu. Sabe o que vai deixar você eloquente? Tu sais ce qui va te rendre éloquent? A presença de Deus. La présence de Dieu. Sabe o que vai te dar criatividade? Tu sais ce qui va te donner la A créativité? presença de Deus. La présence de Dieu. Sabe o que vai te dar entusiasmo? Tu sais ce qui va te donner A l'enthousiasme? presença de Deus. La présence de Dieu. A presença de La Deus présence de Dieu. é suficiente. C'est suffisant. Não precisa. Il n'y a besoin de rien d'autre. Não precisa beber. Tu n'as pas besoin de boire. Não precisa se drogar. Tu n'as pas besoin de te droguer. Não precisa de remédio. Pas besoin de médicaments. E eu vou falar sim, Senhor Jesus. Et je vais dire si, Seigneur Jésus. O que você precisa para dormir Ce que tu as besoin pour dormir, é o descanso em Cristo. c'est le repos en Christ. Ele mandou a gente descansar nele. Il nous a dit de nous reposer en lui. Entrega o teu caminho ao Senhor. Donne ton chemin au Seigneur. Confia nele. Confie en lui. Descansa no Senhor. Repose-toi en le Seigneur. Não é o calmante que vai te dar paz. Ce n'est pas les calmants qui vont te donner la paix. Não é 10 comprimidos de calmante Ce que n'est vai pas te dar 10 paz. médicaments qui vont te donner la paix. Não é uma injeção que vai te dar Ce paz. n'est pas une piqûre qui va te donner la paix. Mas a presença de Deus Mais la présence de Dieu que te dá paz. qui va te donner la paix. A presença de Deus dentro do seu quarto. La présence de Dieu dans ta A chambre. presença de Deus dentro da sua casa. La présence de Dieu dans ta maison. Vai trazer um equilíbrio tão grande. Ça va amener un équilibre si grand, Vai trazer um equilíbrio tão precioso un équilibre si précieux que você vai dormir bem. que tu vas dormir bien, Vai acordar bem. tu vas te réveiller bien, Vai trabalhar bem. tu vas bien travailler, Vai comer bem. tu vas bien manger. Pastor, até comer, sim, senhor. Pasteur, même manger, oui. É Ele que dá fome na gente. C'est lui qui met la faim en nous. Tem pessoas por aí pagando caro em restaurante. Il y a des personnes qui payent cher le restaurant ici Saindo e pesquisando todos os restaurantes do mundo. pour rechercher tous les meilleurs restaurants du monde Porque ele não consegue se contentar com o gosto de uma comida. parce qu'ils n'arrivent pas à se contenter avec le goût d'une nourriture. E nós, cheios da presença de Deus, Et nous, pleins de la présence de Dieu, chega em casa depois da campanha, vou falar também. nous arrivons à la maison après la campagne Frita um disco voador, um ovo. et on fait cuire un œuf. Merci. On fait cuire un œuf. Frita um ovo, né? É isso? On fait juste cuire un œuf. Foi só eu não, né? Non. Frita um ovo, On fait cuire un œuf en rentrant à la coloca campagne. em cima do macarrão ou do arroz. On met au-dessus du riz ou des pâtes. Meu Deus, que delícia! Et on dit mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Não precisa de ir no restaurante. Il n'y a sabe pas por besoin quê? d'aller au restaurant Porque a gente não precisa sentir nada para ficar bem. parce qu'on n'a pas besoin de sentir quelque chose pour se sentir A bien. gente já tá bem. On est déjà bien. Bebe água e fica bem. Bois de l'eau et tu es déjà bien. Bebe limonada sem açúcar e fica bem. Bois une limonade sans sucre et tu es bien déjà. Bebe o suco daqueles mais baratos que tem no mercado e fica bem. Bois le jus de fruits le moins cher et tu es bien déjà. Jesus é suficiente. Parce que Jésus est suffisant. Esse mundo precisa dessa mensagem. Ce monde a besoin de ce message. O mundo lá fora precisa dessa mensagem. Le monde là dehors a besoin de ce message. Jesus é suficiente. Jésus est suffisant. Você já viu que as pessoas que têm os melhores carros Tu as déjà vu que les personnes qui ont les meilleures são os voitures, que têm a cara mais feia? ce sont souvent les plus moches. Você olha no trânsito, Tu regardes dans les bouchons, também não tá no esboço, ó. ça c'est pas non plus écrit. Você olha no trânsito e você vê. Tu regardes dans les bouchons Sabe por que que é cara feio? et tu sais pourquoi? Porque ele tá Il est pas beau procurando parce qu'il cherche. a verdadeira graça. Il cherche la véritable Ele grâce ainda não encontrou. et il n'a pas encore trouvé. Aí passa crente. Et là, il y a un chrétien qui O passe. carro dele tá desviado, bebendo e fumando. Et même si sa voiture, elle boit et elle fume. E ele tá lá só os dentes. Et il est comme ça en train de conduire. Pra onde você vai? Vou quebrar pedra. Et il dit, je vais briser des pierres. E você tá alegre, rapaz? Eu tô alegre. Tu es demais. content? Oui, je suis heureux. Porque ele encontrou a graça. Parce qu'il a rencontré la grâce. A graça não está nas coisas. La grâce n'est pas dans les choses. A graça está em uma pessoa. La grâce est en une personne. E ela não mora nos carros, nos prédios. Elle no n'habite pas dans les dinheiro. voitures, dans A l'argent. graça mora dentro de você. La
grâce habite à l'intérieur de A toi. graça mora dentro de você. La grâce habite à l'intérieur de toi. Mora dentro de você. Regarde à l'intérieur de toi. Glória a Deus. É por isso que os crentes são diferentes. C'est pour cela que les chrétiens sont différents. Glória a Deus. Deixa eu voltar pro esboço aqui. Je vais revenir à ce que j'écris. Irmãos, me chamou a atenção em falar para você Ce qui a attiré mon attention, uma revelação nova une révélation nouvelle sobre o texto talvez mais conhecido sobre fé. Para mim é novo que eu vou dizer para você. sur le texte peut-être le plus connu sur la foi. Observe bem, Hebreus 11. Hébreux 11. Ele diz assim, Nicolas, que a fé é o firme fundamento. Il dit que la foi est le fondement ferme. Só vou pedir uma vez, diga comigo, firme fundamento. Le fondement. Isso, pode falar. Le fondement ferme. Isso. O firme fundamento, o que é um firme fundamento? Et qu'est-ce que c'est? Firme fundamento é uma fundação de uma casa, né? C'est la fondation d'une maison Feita para sustentar tudo que vem em cima. qui est faite pour tenir tout ce qui va venir au-dessus. Quando você vai fazer uma casa normal, Et quand tu vas faire une maison normale, você tem que fazer uma estrutura de ferro tu dois faire une structure en fer para sustentar 3 metros de muro, pour pouvoir tenir 3 mètres de mur o máximo, né? maximum. E então aquela fundação é suficiente para esses 3 Et metros. cette fondation, elle est suffisante pour ces 3 mètres. Mas se você for fazer um prédio de 5 andares, Mais si tu veux faire un immeuble de 5 étages, então a fundação tem que ser suficiente para segurar esse peso. la fondation elle doit être suffisante pour porter ce poids. Porque a fundação de uma casa é a fundação de uma casa. Parce que la fondation d'une maison, c'est pour une maison. A fundação de um prédio é a fundação de um La prédio. fondation d'un immeuble, c'est pour un immeuble. Então a nossa fé é uma fundação. Et notre foi, c'est une fondation. Você já parou para pensar nisso? Tu as déjà pensé à ça? Você constrói a fundação Tu construis les fondations sem saber que vai vir os muros depois. sans savoir que les murs vont venir après. Ou sem ver, melhor dizendo. Ou alors plutôt sans les voir. Você imagina, Tu imagines, mas você ainda não tem. mais tu ne les as pas encore. Ainda não está na sua mão, ainda não Ce n'est- está ali. Ce n'est pas encore dans ta main. E aí você faz a fundação. Et toi, tu fais la fondation. Mas você está fazendo a fundação acreditando que vai vir o muro, vai vir o telhado, vai vir tudo que Mais vem. tu fais la fondation en imaginant que tout va venir, les murs, le toit. Então observe bem, é como se Deus estivesse falando assim, você faz a fundação C'est comme si Dieu te dit, tu fais la fondation. e o resto eu vou mandar. Et le reste, je vais mettre. Ou seja, você faz a fundação para uma casa de 150 metros quadrados. Tu fais la fondation pour une maison de 150 mètres carrés. É como se você estivesse dizendo, eu creio C'est comme si tu disais, je crois que eu terei uma casa de 150 metros que quadrados. j'aurai une maison de 150 mètres carrés. Mas você só faz a fundação. Mais toi, tu fais juste la fondation. Então a fé é isso. Et la foi, c'est ça. É o que você constrói. C'est ce que tu construis. E tudo isso no mundo invisível. Et tout cela dans le monde, c'est visible. Você constrói Toi, tu construis dentro de você. à l'intérieur de toi. E Deus constrói dentro dele. Et Dieu est construit à l'intérieur de lui. E aquilo que você está construindo Et ce que toi, tu es en train de construire, está atraindo aquilo que Deus está construindo. ça attire ce que Dieu est en train de construire. Só que observe bem, quando eu estou dizendo que Deus está construindo, Mais quand je dis que Dieu est en train de eu quero que construire, você entenda que ele já fez. je veux que tu comprennes qu'il a déjà fait. Certo? Deus já fez. Dieu a déjà fait. Falta você fazer. Il manque juste que toi, tu Ou fasses. seja, no que se diz em uma casa, De ce qu'on dit d'une maison, é como se ela estivesse sendo construída ao contrário. c'est comme si elle était construite au contraire. O telhado já tem, Il y a déjà le toit, os muros já tem, il y a déjà le mur, as lâmpadas il y a déjà les lampes, já tem o encanamento, já tem tudo. il y a déjà tout. Só falta a fundação. Il manque juste les fondations. É como se Deus estivesse falando assim. C'est comme si Dieu disait ça. Então é como se estivesse dizendo assim, Fábio, faz a fundação. C'est comme si Dieu disait, Fabio, fais la fondation. O resto deixa comigo. Le reste, c'est pour moi. Quantos estão entendendo? Qui comprend? Então observe bem que a nossa fé Et observe que notre foi, é o fundamento para aquilo que Deus fez. c'est le fondement pour ce que Dieu fait. Ou seja, é necessário alguém acreditar Il est nécessaire que quelqu'un croie para que se manifeste aquilo que Deus já fez. pour qu'il puisse se manifester ce que Dieu a déjà fait. Observe, olhe para aquele mistério na vida de Ana. Regarde pour ce mystère dans la vie de Anne. Samuel já existia, gente. Samuel, il existait déjà. No plano de Deus, ele já existia. Dans les plans de Dieu, il existait déjà. Samuel não era um homem qualquer. Samuel, ce n'était pas n'importe Ele quel era um homme. plano de Deus. C'était un plan de Dieu. E Ana começou a fazer a fundação. Et Anne a commencé à faire des fondations. Ela começou a criar na mente dela, dizendo assim: Elle a commencé à olha, créer dans sa tête, é possível. en disant c'est possible. Eu sou estéril. Je suis stérile. Eu
eu ainda não tenho filhos, je n'ai pas encore d'enfant, mas é possível. mais c'est possible. E ela foi acreditando. Et elle a cru, É possível, c'est possible, é possível. c'est possible, c'est possible. E a fundação que ela foi fazendo Et la fondation qu'elle avait faite foi fazendo que o mundo espiritual fosse aumentando aquela força, né? elle a fait que le monde spirituel a augmenté cette force. E então, quanto mais a gente diz assim, eu creio que pode acontecer. Et plus on dit je crois que ça peut E a arriver, gente começa assim, vai acontecer. on dit ça va arriver, Eu vou conseguir. je vais réussir. No mundo espiritual você está mexendo em tudo. Dans le monde spirituel, tu es en train de toucher à tout. E aí Deus vai levando a pessoa. Et Dieu va amener cette personne dans cet endroit. Deus foi levando a Ana para o lugar do milagre. Dieu a amené Anne sur le lieu du miracle. Foi empurrando ela, foi empurrando. Il l'a poussée comme ça, Até levar ela para o lugar. jusqu'à l'emmener dans le lieu. E aí ela dobrou os joelhos. Et là, elle a plié les genoux. E ela terminou a fundação. Et elle a terminé les fondations. Quando ela terminou a fundação, ela disse assim: Quand elle a terminé les fondations, elle a dit, se tu me deres si tu me donnes filho, un fils, eu te darei. je te donnerai Nessa hora, à cette heure. Deus ligou pro entregador Dieu a appelé le livreur. e falou assim: sabe aquela encomenda que está pronta há muito tempo? Et elle a dit, tu sais cette commande qui est prête depuis très longtemps. Tô falando de Ana, mas quem está na história na verdade é você. Je parle d'Anne, mais c'est ton Sabe histoire. aquela encomenda que está pronta há muito tempo? Tu sais cette commande qui est prête depuis longtemps. Pode entregar lá no endereço lá. Tu peux la livrer là, à cette adresse. Fala o seu endereço aí se você tem fé. Fala o Donne seu ton endereço, adresse. fala aí. Donne ton adresse. Fala aí o seu endereço se você tem fé. Donne l'adresse où tu habites. Pode entregar, ó, Tu peux la livrer. pode entregar lá. Tu peux livrer là, cette adresse. Entrega lá naquela casa lá. Livre-la dans cette maison. Sabe por quê? Só tá faltando a fundação. Tu sais pourquoi? Parce qu'il manquait juste la fondation. Só a fundação. Quando nós começamos a pensar na nossa casa, Quand nous commençons à penser à notre maison, a gente examinou humanamente assim e falou assim: pronto, impossível. on examine et on dit non, c'est pas possible. E Deus falou: é isso, é assim que eu gosto. Et Dieu dit c'est ça que j'aime. É impossível. C'est impossible. Deixa comigo. Laisse pour moi. E a gente falou assim: papai, não tem tijolo, não tem telhado. Et on dit papa, j'ai pas les briques, j'ai pas le Ou toit, seja, não tem dinheiro, j'ai pas d'argent, não tem moiã, não tem nada. j'ai rien. E Deus falou: creia. Et Dieu dit tu as juste à croire. E a gente passamos um ano inteiro, eu e a Maera, dizendo: é possível. Et avec Mayara, on a passé un an entier à dire c'est possible, c'est possible. No dia 13 de dezembro de 2019, Et le 13 décembre 2019, papai ligou pro livreur papa a appelé le livreur. e falou assim: pode entregar, porque esses caras aí Et fizeram il a a dit tu fundação. peux livrer. Você não tá entendendo, irmão? Tu comprends pas. Você pode viver isso. Tu peux vivre ça. A fé é uma fundação. La foi, c'est une fondation. Só tá faltando a sua fé, o resto já existe. Il manque juste ta foi, tout le reste existe déjà. Pode esquecer esse negócio que Deus vai fazer alguma coisa. Tu peux oublier de dire Dieu va faire autre Deus vai chose. se virar e vai fazer. Dieu va se débrouiller, il va faire. Já fez. Il a déjà fait. Já tá pronto. Já C'est tá... déjà prêt. O que falta para você vencer? Qu'est-ce qui manque alors pour que tu puisses vaincre? Só falta a fundação. Il manque juste la fondation. A fé é o firme fundamento. La foi, c'est la ferme A assurance. fé é a fundação La fondation das coisas que nós esperamos. des choses que nous attendons, Das coisas que nós esperamos. des choses qu'on espère. Jeremias falou assim. Et Jérémie a dit, O Senhor disse assim: eu sei je sais os pensamentos que eu tenho sobre les você. pensées que j'ai pour toi. Ou seja, tudo que você sonhar, Deus já sonhou. Tout ce que tu as rêvé, Dieu l'a déjà rêvé. Não tem um sonho que você fala assim: isso aqui Deus não sabe. Il n'y a Rapaz, pas un rêve où tu dis ça, Dieu le sait pas. foi Ele que deu esse sonho para você. C'est lui qui t'a donné ce rêve. Você acha que tem alguém que visita você de noite que Deus não sabe? Tu crois qu'il y a quelqu'un qui te visite la nuit que Ou Dieu ne você sait pas? acha que os seus sonhos são fabricados aonde? Ou tu crois que tes rêves sont fabriqués où? Não, é Deus que está lá no mundo dos sonhos. C'est Dieu qui est là dans le monde des rêves. Ele fala assim: quer saber de uma coisa? Sonha agora Et il dit, tu veux savoir quelque chose? e nós vamos trabalhar para realizar esse negócio. Rêve maintenant et nous allons travailler pour réaliser ce rêve. É o firme fundamento. C'est la ferme assurance. Agora observe bem, ainda tem mais, irmão, ó. Et observe bien, il y a plus encore. A fé é a prova La fée, c'est la démonstration das coisas que não se veem. des choses qu'on ne voit pas. Agora eu vou mexer com você aqui, irmão. Et écoute bien maintenant. Quem quiser ir embora agora pode ir. Pour ceux qui veulent partir, c'est le moment. Ninguém vai embora, né, gente? Tout le monde reste. Vamos embora, nós falamos sobre isso amanhã. Não, só para chamar a sua atenção. A fé é a prova La foi, c'est la démonstration das coisas invisíveis. des choses invisibles. Tem gente vivendo fé como se fosse loucura, mas não Il y é. a des personnes qui vivent la foi comme si c'était une folie,
Mais ce n'est pas. A fé não é igual à loucura, não é igual. La foi, ce n'est pas égal à la folie. Pode parecer loucura, Ça peut y ressembler, mas não é loucura. mais ce n'est pas de la folie. Os crentes não vivem loucura, eles vivem fé. Les chrétiens ne vivent pas dans la folie, ils Eu vivent vou dans te la explicar a foi. diferença. Et je vais expliquer la différence. Loucura é quando você fala que algo vai acontecer, La folie, c'est quand tu dis que quelque chose va arriver, que Deus ainda não fez. que Dieu n'a pas encore fait. Isso é loucura. Ça, c'est de la folie. E fé é você falar algo que vai acontecer que Deus já fez. Et la foi, c'est quand tu dis ce qui va arriver que Dieu a déjà fait. Nós não conseguimos enxergar com fé. Nous n'arrivons pas à voir la foi avec les yeux. Não conseguimos enxergar. Nous n'arrivons pas à la voir. Mas o nosso espírito, Mais notre esprit, que está ligado ao Espírito de Deus, qui est lié à l'esprit de Dieu, ele recebe uma comunicação. il reçoit une communication. Ele diz assim: Fábio, a sua casa está pronta. Et il dit, Fabio, ta maison est prête. Faz a fundação. Fais les fondations. Você está entendendo? Tu comprends? Então eu ainda não sei. Et encore, je ne sais pas encore. Eu ainda não vi a minha casa. Je n'ai pas encore vu ma maison. Mas eu tenho uma convicção no mundo espiritual Mais que ela já existe. j'ai une conviction dans le monde spirituel qu'elle existe Irmão, déjà. quando eu entrava na internet, Et quand j'allais sur Internet, o Espírito Santo que eu mostrava para Maera, eu falava: tem alguma coisa com Colomiers. le Saint-Esprit disait à Mayara, il y a quelque chose à Coulommiers. Colomiers parece que é por aqui. Coulommiers, on dirait que c'est par là. Deus vai me mostrar a casa por aqui. Et Dieu va montrer la maison par là. Desde o início, irmão. Depuis le début, Ele já sabia que a nossa casa estava lá. il savait déjà que notre maison était là-bas. Ou seja, ele vai te dando assim umas evidênciazinhas, Il va te donner des petits indices, uns indícios des petites évidences para aumentar a sua fé. pour augmenter ta foi. Mas você precisa acreditar. Mais toi, tu as besoin de croire. Para com esse negócio de dúvida. Arrête avec ces doutes. Começa a viver com fé. Commence à vivre dans la foi. E como assim, pastor? Viver as coisas invisíveis? Comment ça, pasteur, vivre les choses invisibles? Não, a fé é a prova. La foi, c'est la démonstration. Ou seja, você recebe a informação Tu reçois une information, e essa informação é como se fosse visível. et cette formation, c'est comme s'il était visible. Porque aquilo que Deus fala Parce que ce que Dieu dit, se cumpre. ça s'accomplit. É só uma questão de tempo. C'est juste une question de temps. Mas o que ele falou vai acontecer. Mais ce qu'il a dit, ça va se passer. Aí olha você no meio da campanha, eu Et sei o que está regarde-toi, acontecendo. Eu sei au o que milieu de la está acontecendo. campagne, regarde. Você está tendo sonhos, Tu as des rêves, você está tendo visões, tu as des visions, pensamentos dentro do carro, tu as des pensées dans ta voiture, pensamentos trabalhando. des pensées quand tu travailles, Quando você está lavando louça, quand tu fais la vaisselle, quando você está quebrando pedra, quand tu quando você casses está un mur, pintando muro, quand tu peins un mur, ele está falando com você. et il te parle. Aí você escuta aquilo Et toi, tu écoutes, como uma informação do céu, comme une information du ciel, como uma diretriz comme une direction do que vai acontecer. de ce qui va se passer. Eu vou te dizer uma coisa: se você acreditar no que ele falou, Et si tu crois dans ce qu'il te dit, não tem nada que vai impedir de il n'y a acontecer. rien qui va empêcher que ça arrive. Sabe por quê? Porque o Senhor, Parce que le Seigneur, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. il a du plaisir à bénir ses fils. Só que tá tudo pronto lá em cima, irmão. Sauf que tout est prêt là en haut. Mas aqui embaixo não tem fundação ainda. Mais là en bas, il n'y a pas encore les fondations. Esse ano você vai construir uma fundação. Cette année, tu vas construire une fondation. Esse ano você vai fazer. Parece que o mais difícil é a fundação. On dirait que le plus difficile, c'est les Você já viu fondations. quando alguém tá fazendo uma coisa? Tu as déjà vu quand quelqu'un fait quelque chose, Tá cavando um poço il est en train de creuser un trou, ou tá construindo mesmo uma ou casa. alors il construit la maison, No começo parece tão difícil. et au commencement, ça paraît tant difficile. Daqui a pouco o filho tá ajudando. Et après, il y a le fils qui Daqui aide, a pouco o amigo tá ajudando. les amis qui aident, Daqui a pouco parece recurso de tudo quanto é lado. et il apparaît d'un seul coup tout ce qu'il faut. Quando você vai ver, a casa já tá pronta. Et quand tu vois la maison déjà prête, Difícil é só o primeiro buraco com a pá. le plus difficile, c'est le premier trou, Difícil é só o primeiro tijolo. c'est la première brique. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Porque Deus está esperando esse passo de fé. Parce que Dieu, il attend ce pas de foi. Está esperando você tocar nesse mar vermelho. Il attend que tu touches la mer rouge. Está esperando você colocar o pé no Rio Jordão. Il attend que tu mettes le pied dans le Está fleuve esperando Jourdain, você tocar a trombeta. que tu joues de la trompette. Foi assim que ele fez. C'est comme ça qu'il a fait. E vai acontecer na sua vida. Et ça va arriver dans ta vie. Ou seja, a sua fé é a prova. Ta foi, c'est la Por que démonstration. eu amo essa questão de prova aqui? Pourquoi j'aime cette question de É que Deus não démonstration? deixa a pessoa confundida. Dieu ne laisse pas les personnes confondues. Você não vai ficar confundido. A sua fé é uma prova. Tu ne vas pas être perdu. Ta foi, c'est une preuve. É uma prova que o que é invisível C'est- vai se tornar visível. C'est une preuve de ce qui est invisible va devenir As visible. pessoas chegam pra você e falam assim: como assim? Les personnes vont te dire comment ça? Como assim vai acontecer isso? Comment ça va se passer? Como assim você vai se casar Comment ça, tu vas te marier e vai ser um príncipe? et tu vas être un prince? Como assim você vai conseguir seu documento Comment ça, tu vas réussir à avoir tes e papiers vai ser esse ano ainda? et tu vas l'avoir cette année? Como assim? Comment ça? Aí você fala: Et toi, tu dis, a minha fé ma foi que está
qui est basé sur ce que Dieu a dit. Porque quando Deus fala, Parce que quand Dieu parle, o mundo inteiro obedece. tout le monde obéit. Até aqueles que não são crentes. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Até os que não são crentes. Même ceux qui ne sont pas chrétiens. Vão abençoar você. Ils vont te bénir. Porque Deus é criador. Parce que Dieu est le créateur. Não existe limites para Deus. Il n'a pas de limite pour Dieu. Para ele pegar cachaceiro, irmão. Tu peux prendre quelqu'un qui boit beaucoup. Alguém que tá lá em qualquer lugar e vir na casa da gente e falar uma coisa. Quelqu'un qui vient. Ou então dar uma coisa. Ou quelqu'un qui dit Ou donne-moi quelque abrir chose. uma porta. Ouvre une porte. Deus faz do jeito que Ele quer. Dieu fait comme il veut. Então a nossa fé é a prova. Et notre foi, c'est la Eu preuve. esse ano, irmãos, eu já vivi anos proféticos, mas que nem esse não. J'ai déjà vécu des années prophétiques, mais pas comme 2022 celle-ci. está sendo um ano muito profético. 2022, c'est une année très prophétique. Essa campanha está sendo muito profética. Cette campagne est très prophétique. O que nós estamos vivendo nesse começo de ano é muito Ce que nous profético. vivons dans ce début d'année est très prophétique. Ou seja, eu não vou deixar isso apagar. Et je ne vais pas laisser ça E é isso s'éteindre. que eu não posso deixar eu não posso deixar de dizer para você. Et je ne peux pas oublier de vous dire ça. Eu quero te dar pelo menos 4 pontos aqui rapidinho. Je veux te donner 4 points très rapidement. De como viver essa fé o ano inteiro. Comment vivre cette foi toute l'année. Você não pode deixar essa fé apagar. Tu ne peux pas laisser cette foi Tem s'éteindre. que viver ela o ano inteiro. Tu dois la vivre toute l'année. Você precisa saber que fé é no espírito. Tu dois savoir que la foi, c'est dans l'esprit. Sua fé nunca vai estar na sua alma. Ta foi ne sera jamais dans ton âme, Nunca vai estar no seu corpo. jamais dans ton corps. Sua fé está no seu espírito. Ta foi est dans ton esprit. Ou seja, se você deixar de alimentar o seu Si espírito, tu arrêtes d'alimenter ton esprit, naturalmente você deixa de alimentar a sua fé. naturellement, tu arrêtes d'alimenter ta A foi. fé no espírito. La foi est dans l'esprit. Eu vou te dar um segredo aqui, irmão, mas Et só je se vais você- te donner un esse, secret. esse é só se você dá glória a Deus. Et juste si tu donnes la gloire à Dieu. É só se você dá um glória a Deus bem forte. C'est juste si tu donnes la gloire à Dieu bien fort. Eu vou te dizer por quê que os crentes aqui da igreja, por quê? Je vais te dire pourquoi. Que na hora do louvor, na hora do clamor, eles estão assim, ó. Pourquoi les chrétiens, dans la louange ou dans la clameur, ils sont comme Aí ça. você fala assim, é porque eles estão pegando fogo. Et tu dis parce qu'ils prennent feu. Non. No começo não é não. Au début, non. No começo a gente mergulha, é a gente que vai. Au début, on plonge. Não é ele que puxa a gente não, é a gente Ce que n'est vai. pas lui qui nous tire, c'est nous qui allons. Entendeu? O primeiro Tu passo é comprends? você que dá. Le premier pas, c'est toi qui donnes. Isso é um segredo para ter fé. Et ça, c'est un secret pour avoir la O foi. primeiro passo é sempre você que dá. Le premier pas, c'est toujours toi qui donnes. Pega ou não? Tu prends ou pas. Você pega se você quiser isso aqui. Tu prends si tu veux. Você vai para a igreja. Tu vas à l'église. Deus me pega, Deus me pega. Et tu dis, Dieu, prends-moi. Deus, só me pega, me leva, me leva. Dieu, emmène-moi. Princípio. Non, principe. O primeiro passo é você. Le premier pas, c'est toi. Você sabe quantos passos ele deu por você em direção à cruz? Tu sais combien de pas il a donné pour toi en direction de la croix? Ele já fez. Il a déjà fait. O primeiro passo é você. Le premier pas, c'est toi maintenant. Aí tá na hora do louvor. Et là, c'est l'heure des louanges. Tá na hora do clamor. L'heure d'invoquer le Seigneur. Meu filho, o clamor é guerra. Quand on clame le Seigneur, c'est une guerre. E eu vou te falar, a pessoa que tá orando aqui tá guerreando por você. Et la personne qui prie ici, Você elle tem fait la guerre você pour tem toi. que chamar fogo nela. Et Falar, tu dois appeler le feu sur elle. e vai mesmo que eu tô com você. Tu dois lancer le feu en disant, je suis avec toi, Vai, Thaïs. eu tô com você. Va, je suis avec toi. Ó, sabe por quê? Ó, Tu sais pourquoi? o primeiro passo é você que dá. Le premier pas, c'est toi qui donnes. É o princípio de Deus. C'est un principe de Dieu. Ele chegava pro pessoal e falava assim, você quer me seguir? Il arrive, tu dis, tu veux ça? Então vem. Alors viens. Não tinha promessa, não tinha promessa. Il y a une promesse. Se quiser, vem. Si tu veux, viens. Levi, Lévi, Mateus, né? Vem. tu viens. Ele só chamava. Il faisait qu'appeler. E aí você vai dar o primeiro passo. Et toi, tu donnes le premier pas. Você dá o primeiro passo aqui, ó. Tu donnes le premier pas ici. Tô sentindo nada. Às vezes eu tô, ó. Et tu dis, je sens rien. Você me vê, eu tô ali no canto, ali, eu ali. Des lá fois, tu atrás. vois, fais comme ça, il saute. Sabe o que eu tô fazendo? Tu sais ce que je fais? Falando, Senhor, a minha carne não vai me impedir. Je dis, Seigneur, ma chair ne va pas m'empêcher. A minha carne não vai me impedir. Ma Não chair ne va pas vai. m'empêcher. A minha carne não vai me impedir. Não vai. Ma chair ne va pas m'empêcher, non. Porque o seu pior inimigo é a sua carne. Parce que ton pire ennemi, c'est ta chair. É a sua carne. É o seu C'est pior ta chair. Juste ça. inimigo. Sabe por que a gente fica quietinho assim? Tu sais pourquoi on reste calme comme ça? Que a gente desiste do culto antes dele começar? Parce qu'on désiste du culte avant qu'il É a commence. nossa carne. C'est notre chair. Sabe por quê? Porque se você decidir, irmão, Parce que si tu décides, você vai conquistar tudo que você sonhar. tu vas avoir tout ce que tu as Se você rêvé. decidir, você vai conquistar tudo. Si tu décides, tu vas tout Tudo que conquérir. você sonhar. Tout ce que tu rêves. Mas o primeiro passo Mais
le de você. premier pas, il vient de toi. O primeiro passo vem de você. Le premier pas, il vient de toi. Talvez você está esperando 100 pessoas falar assim, começa a construir. Peut-être que tu attends que 100 personnes te disent commence à construire. E Deus está afastando todo mundo de perto de você. Et Dieu, il enlève tout le monde autour de toi. Ninguém vai falar que vai dar certo. Personne va dire que ça va marcher. Muito pelo contrário, vai ter um monte de gente que vai dizer que vai dar errado. Au contraire, plein de personnes qui vont dire que tu vas pas Tá réussir. você, o tijolo e o cimento. Toi, la brique et le ciment. Quando você fala assim, quer saber de uma coisa, eu vou posar o primeiro. Et quand tu dis tu sais quoi, je vais commencer. Aí quando você vai no primeiro, o Espírito Santo já vai assim, ó, vai te empurrando. Et quand tu vas en premier, le Saint-Esprit commence à te pousser. Já vai te empurrando. Il va te pousser. Coloca esse primeiro tijolo que você vai ver. Prends la première brique, tu vas voir. Coloca o primeiro, coloca o segundo, Prends le coloca o premier, terceiro, le coloca o second, quarto. le troisième. Quando você vai ver, a casa quatrième. já tá pronta. Et quand tu vas voir, la maison est déjà construite. Mas o primeiro passo é você que tem que Mais le dar. premier pas, c'est toi qui le fais. O primeiro passo, meu sonho é ter um ministério. Mon rêve est d'avoir un ministère de louange. Eu quero cantar, Je veux chanter. eu quero pregar. Je veux prêcher. Quero pregar. Assim. Je veux prêcher comme ça. O pastor nunca me dá oportunidade Le para pasteur, il pregar. me donne jamais l'opportunité. E não vai dar mesmo. Et il ne va pas la donner, non. Enquanto você não levantar dessa cadeira e começar. Tant que tu te bouges pas de cette chaise, il va pas donner. Agora, começa a ler a Bíblia para você ver. Commence à lire la Bible, tu vas voir. Começa a orar de madrugada. Commence à prier tôt le matin. Começa, irmão, Deus vai lá no pastor. É assim ou não é, Maiara? Dieu, il va voir le pasteur Deus vai lá no pastor e fala assim, olha, manda ele pregar. et va lui puxa dire, ele, tu manda peux ele l'appeler pregar. pour prêcher. Chama, liga pra Appelle-le ele, pour manda ele prêcher. pregar. Appelle-le pour prêcher. É assim ou não é? Os C'est obreiros comme ça. daqui. C'est comme ça ou pas? De vez em quando a gente manda a escala, a pessoa já sei, já sabia. Des já fois, on sabia. envoie et la personne elle sait déjà qu'il Já va sabia prêcher. por quê? Porque Deus avisa. Je gente. savais pourquoi, parce que Dieu nous prévient. Tem que dar um passo de fé, meu filho. Il faut donner un pas de foi, mon fils. Seu patrão ainda não sabe que você quer ser chefe. Ton patron, il ne sait pas encore que tu veux être chef. E talvez o sonho dele é que você fale pra ele, eu quero ser chefe. desse Et negócio. peut-être son rêve, c'est que toi, tu lui dises que tu veux être chef. O que eu preciso fazer? Que formação que eu tenho que fazer pra mim? Quelle ser formation j'ai besoin de faire pour ça? chefe? E ele já vai falar assim, eu vou te dar. Você quer então? Eu vou te dar a formação. Il va dire, tu veux, je vais te donner la formation. E aí você vai se tornar um chefe. Et toi, tu vas devenir un chef. Tem tanta gente que chegou pra mim e falou assim, não sei. Il y a tant de personnes qui arrivent vers moi qui disent, ah, je sais pas. Abra essa empresa, rapaz. Ouvre cette entreprise. Não sei se tá na hora ainda. Ah, je sais pas si c'est l'heure. Não sei se tem. Je sais pas. Abra essa empresa, rapaz. Ouvre cette entreprise. E aí, irmão, a empresa tá uma bênção hoje. Et l'entreprise est une bénédiction aujourd'hui. Tem que começar. Il faut commencer. Porque se a gente não começa, Parce que si on commence pas, nunca vai existir. Nunca vai ça va existir. jamais exister. Porque Deus está esperando o primeiro passo. Parce da que igreja. Dieu attend le premier pas de l'église. Deus está esperando o primeiro passo da igreja. Dieu attend le premier pas de l'église. Agora para exaltar com força, irmão. Et maintenant, écoute, Para exaltar com força. ça va exalter avec force. Essa igreja que vai estar cheia de gente esse ano. Cheia, Cette église, elle va être remplie de personnes cette année. tá cheia. Ça va être rempli. Você sabe como é que faz para começar? Eu vou te dar o segredo também. Je vais te donner le secret Eu pour vou commencer. dar outra, ó. Só falo se você dá glória a Deus. Je parle si tu donnes la gloire à Dieu. Se você não falar, não acontece. Si tu ne parles pas, ça n'arrive pas. Se não falar, não acontece. Si tu ne parles pas, ça n'arrive pas. Ah, se eu fosse José, eu não tinha. Se não falar, não acontece. Si tu ne parles pas, ça n'arrive pas. Por quê? Porque Deus opera na palavra. Parce que Dieu opère dans la parole. Ele criou falando. Il a créé le monde en parlant. E a gente vai orar, tem que falar. Ó, Et nous, nous escuta allons aqui. prier. Il Você faut que ora parler. em línguas, você que ora em casa. Toi qui pries en langue, qui Você pries dans ta tem maison, que aprender a profetizar. tu dois apprendre à prophétiser. Tem que falar. Tu dois parler. Você tem que falar. Fala assim, o meu salário esse mês vai ser tanto. Tu dois dire mon salaire ce mois, ça va être tant. Você tem que falar, esse mês vai ser isso. Ce mois, ça va être ça. Você tem que falar, a minha viagem vai ser assim. Tu dois dire mon voyage, il va être comme ça. Você tem que falar, nesse tempo vai acontecer isso. C'est dans ce moment que ça va arriver. Porque se você não falar, Parce que si tu parles pas, você é passageiro. tu es passager. O mundo espiritual leva você para onde ele quer. C'est le monde spirituel qui va É t'amener là como où se il você veut. estivesse num barco sem remo. C'est comme si tu étais dans une barque sans rame. Ele vai para onde a onda levar. Il va là où la vague va Mas l'emmener. quando você fala assim, esse mês é isso. Mais quand tu dis ce mois-ci, c'est ça. Vai acontecer isso na minha vida. Il va se passer ça dans ma vie. Para você entender, os anjos ficam desesperados. Meu Deus do céu. Les anges, ils sont désespérés. Ils courent comme ça partout. Como é que nós vamos fazer para acontecer esse negócio? Comment on na va vida faire pour comigo? que ça s'arrive? Como é que nós vamos fazer? Porque Comment on va faire pour que ça arrive? ele falou, e se ele falou, Parce que s'il a parlé, então observe bem, é esse o poder da oração. et c'est Ó, ça le pouvoir de la prière.
Ó, olha aqui, poder da oração. Você fala com Deus. Le pouvoir de la prière, tu parles avec Dieu, Você ora, você ora, tu você pries, ora. tu pries, Passa tempo na presença de tu Deus. passes du temps dans la présence du Deus Seigneur te dá uma visão. et Dieu te donne une vision. Você se apoia na visão. Et toi, tu t'appuies sur cette E vision você profetiza. et tu prophétises. E o que você profetiza Et ce que tu dis, vai acontecer. ça va arriver. Ah, irmão, isso não é loucuras, não é loucura. Ça, ce n'est pas de la folie, Isso é fé. c'est de la foi. Isso é fé. C'est la foi. Fé. C'est la foi. Conheço a história de um homem Je connais l'histoire d'un homme chamado Charles Finney. qui s'appelait Charles Finney. Ele cuidava de um orfanato com 5.000 crianças. Il s'occupait d'un orphelinat avec 5000 enfants. E pela manhã chegou a notícia que não tinha comida Et le matin, il arrivait la nouvelle qu'il n'y para avait pas de 5.000 nourriture crianças. pour 5000 enfants. E ele foi orar. Et il allait prier. E quando ele orou, Et quand il a prié, ele só falava assim, gente, espera um pouquinho que eu vou falar ali. il disait juste attendez, je vais prier. Ele entrou no quarto, quando saiu, Il est entré dans sa chambre. Quand il est sorti, ele ouviu uma buzina. il a entendu un klaxon. O que é? Um caminhão de leite C'est un camion de lait chegando no orfanato. et qui arrivait à l'orphelinat. Falou assim, olha, o supermercado não aceitou a entrega. Elle dit les supermarchés n'ont pas accepté la Então a livraison. gente descobriu que tinha um orfanato aqui na cidade. Et on a découvert qu'il y avait un orphelinat dans la Tá ville. entendendo o que eu tô falando? Vous comprenez ce que je dis? Porque você primeiro vê no mundo espiritual. Parce qu'en premier, tu vois dans le monde spirituel. Depois você profetiza com a sua boca. Ensuite, tu prophétises avec ta bouche. E aquilo que é invisível Et ce qui est invisible se manifesta no se visível. manifeste dans le visible. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Outra coisa, você precisa Autre chose, proteger sua fé. tu as besoin de protéger ta foi. Como assim proteger sua fé? Comment ça, protéger la foi? Se tem uma coisa que o diabo luta contra a sua fé. S'il y a une chose contre le diable va lutter, c'est ta foi. Porque a sua fé destrói o reino dele. Parce que ta foi détruit son royaume. Então você precisa proteger sua fé. Donc tu as besoin de protéger ta foi. Monte de coisa vai acontecer esse ano Il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année para tentar destruir a palavra profética que está dentro de pour você. essayer de détruire la parole prophétique qui est à Você tem l'intérieur que de toi. proteger a sua fé. Et toi, tu dois protéger ta foi. Quando vem a palavra negativa, Quand vient la parole négative, que vem o pensamento negativo, la pensée négative, que não vai dar certo. ça va pas marcher. E isso não vai acontecer. Ça va pas arriver. E alguém que fala, coitado de você. Et quelqu'un te dit, ah mon pauvre, É o que mais tem por aí, né, gente? ça c'est ce qu'il y a le plus. Você vai morrer. Tu vas mourir. Você já viu isso aí, gente? Tem já entendu ça? pessoa que tem um prazer de falar isso aí. Il y a des personnes qui ont plaisir à dire ça. Ficou doente, tadinho, vai morrer. Ah, t'es malade, tu vas mourir, mon pauvre. Né? Deus me livre. Isso aí é os profetas de Baal. Ça, né? c'est les prophètes de Baal qui disent ça. Você tem que proteger a sua fé. Tu meu dois filho. protéger ta foi. E olha como é que a gente protege a nossa fé. Et regarde comment on protège notre Pastor foi. Fábio, você é louco. Ah, Não, Pasteur Fabio, tu es fou. não, filho. Non. Como é que protege a sua fé? Regarde comment on protège notre foi. Você tem que ferver nos cultos. Tu dois brûler dans le culte. Tem que ferver. Tu dois brûler. A gente não vai na igreja só para visitar a igreja. On va pas à l'église juste pour visiter, Só para sentar 2 horas. Não. juste pour s'asseoir 2 A heures. gente vai pra guerra. A gente vai, Non, on va pour la guerre. vai ferver, vai ferver. On va brûler comme ça. A gente vai ferver, vai dizer assim, não, eu creio, eu creio. On va brûler, eu dis creio, je crois, je crois. Eu creio, sim, Senhor, eu creio. Je crois, eu creio, Seigneur, eu creio. je E crois. você vai ferver, irmão. Et tu vas brûler. Para quem fala em línguas estranhas, Pour vou ceux dar qui uma aqui parlent agora. en langue étrange, Você que fala em línguas, pour ceux qui parlent en não langue, espere uma motivação para falar em línguas. n'attends pas une motivation pour parler en langue. Não. É você que tem que aquecer o seu espírito C'est toi qui dois chauffer ton esprit com louvores, avec des louanges, com a palavra de Deus. avec la parole de Dieu. A pessoa está no culto esperando assim que La saia personne- algo totalmente extraordinário do altar. Elle est dans le culte et elle attend que sorte quelque chose d'extraordinaire de l'autel. Que passa querubim como uma bola de fogo Que no passe un corredor pra chérubin pegar avec ele. une boule de feu dans le couloir. Não espere isso não, meu filho. Non, n'attends pas ça. É você que aquece. C'est toi qui brûle. É você que coloca lenha no altar. C'est toi qui mets le bois sur l'autel. Olha, o culto começou, tá no hino da harpa ainda e você Le tá culte lá. commence, regarde. C'est l'hymne de l'harpe et toi tu sautes déjà. E você começa a aquecer. Et toi tu commences à brûler. E por que, pastor, que eu vou fazer isso? Et pourquoi, pasteur, je vais faire ça? Porque o seu espírito opera no reino de Deus. Ton esprit, il opère dans le royaume de Dieu. No começo, quando você começa a falar em línguas, Et quand tu commences à parler en langue, às vezes você não vai sentir nada des mesmo. fois tu vas rien sentir. E não precisa sentir nada para falar em línguas. Et tu n'as pas Isso é besoin mentira, de isso é sentir mentira. quelque chose pour A parler en Bíblia não langue. diz que tem que sentir nada para falar em línguas. La Bible ne dit pas qu'il faut sentir quelque Você chose. precisa crer para falar em línguas. Tu dois croire pour parler en langue. E então você crê, não precisa Toi tu sentir, crois, você crê. pas besoin de Você sentir, começa tu a falar crois. em línguas. Tu commences à parler en langue. Você começa a edificar a sua fé. Et tu commences à édifier ta foi. Você começa a edificar o seu espírito. Tu commences à
à édifier ton E esprit. quando você começa a edificar o seu Et espírito, quand tu commences à édifier ton esprit, começa uma conexão dentro da igreja. il commence une connexion dans l'église. Vamos dizer que tem um crente ligado aqui. On dit qu'il y a un chrétien qui est connecté ici. Tem um crente falando em línguas aqui. Un chrétien qui parle en langue ici. Tem outro crente falando em Un línguas. autre chrétien ici qui parle en langue. E tem dois falando em Et línguas. deux là-bas qui parlent en langue. Só pra gente entender aqui, viu, gente? Começa uma conexão. Et il commence une connexion. Passa raio de fogo para cá, Il passe un rayon de feu ici, passa outro raio para cá, un autre ici, já passa outro para cá, et de l'autre côté. já passa outro. Et il retraverse. Aí você que está sendo edificado, C'est toi qui es édifié. você começa a edificar o irmão que está do seu lado. Tu commences à édifier le frère qui est à côté de toi. Tem milagre que acontece na igreja, Il y a des miracles qui arrivent dans não tem l'église. nada a ver com o que o pastor está fazendo. Ça n'a rien à voir avec ce que le Tem a pasteur ver fait. com o que o crente que senta lá atrás está Ça fazendo. a foi avec ce que le chrétien Ele derrière il está lá fait. aquecendo a igreja, aquecendo Il est en train de chauffer comme ça l'église. Et il parle en langue. Vou dar um segredo para os levitas. Os levitas. Je vais donner un secret aux Lévites. Os levitas. Olha como é que o pastor Fábio toca violão. Regardez le pasteur Fabio comment il joue la guitare. Et il parle en langue. Ainda mais quando o louvor tá complicado. Et encore plus quand les louanges sont Não deu compliquées tempo para ensaiar. et qu'il n'a pas eu le temps de répéter. É paleta nas cordas e fogo aqui, ó. C'est le feu. Et il parle en langue. Aí, irmão, tem uma outra pessoa aqui. O baterista também pode fazer isso? Et celui qui a la batterie aussi peut faire ça. Irmão, se eu fosse Regarde, il fait. baterista, meu Deus. Si je jouais de la batterie, Se eu fosse baterista, si je jouais de la batterie, eu ia quebrar também monte de baguete. Eu ia ficar j'allais louco, casser irmão. beaucoup de baguettes. Ó, baterista. Regarde la batterie, ce qu'il fait. Ele tá aquecendo, irmão. Il est en train de se chauffer. O espírito dele tá aquecendo. Son esprit est en train de se chauffer. Sabe por quê? Guerreiros espirituais. Tu sais pourquoi? Do seu espírito tá saindo virtude. De ton esprit, il sort de la vertu. É assim ou não é, Gil? É a Bíblia. C'est comme que ça ou diz. pas? C'est la Bible qui le Do dit. seu espírito tá saindo virtude. De ton esprit, il sort la Não, é vertu. como se do seu rosto saísse brilho. C'est comme si de ton Como visage, se da il sua sort de la boca lumière. saísse uma espada. De ta bouche, il sort une É épée. como se do seu corpo saísse virtude. De ton corps, il sort la vertu. Aí a pessoa, peraí, gente, peraí. Et la personne dit, attends. Peraí, a pessoa que tem o dom, La personne qui a un don, ela nem sabe que tem. elle ne sait pas qu'elle a. Ela tem o dom. Mais elle a un don. Ela tem o dom de curar. Elle a un don de soigner. E ela tá no culto. Et elle est dans le culte. E ela tá aquecendo. Show. Et elle est en train de se chauffer. O dom que tá nela, no espírito dela, Le don qui est dans son esprit, ele começa a se manifestar. il commence à se manifester. E esse dom Et ce don, pega a gente pelo braço il commence à prendre par le bras. e fala assim: vai. Et il dit, va. E a gente vai. E on Onde é va. que é, papai? Onde é que é, papai? Où je vais, papa? Põe a mão na cabeça aí. Mets la main sur la tête de cette E aí a personne. pessoa tá doente, nem sabe que tá Et la doente. personne est malade, mais ne sait pas. Ou então ninguém sabe, só ela sabe. que Ou tá alors doente. personne ne sait, juste cette personne. Isso é igreja, meu filho. C'est ça l'église, mon De fils. repente a pessoa é curada. Et d'un seul coup, la personne est soignée. Não foi o pastor que Ça n'a curou. pas été le pasteur qui a soigné. Não, foi o dom do membro. C'était le don du membre. Foi o dom do crente. C'était le don du chrétien. Por quê? Porque nós vivificamos a nossa fé. Pourquoi? Parce que nous vivifions notre A foi. nossa fé, irmãos. Notre A foi, Bíblia diz que ela tem o poder elle a le pouvoir de mover montanhas. de bouger les montagnes. Quantos estão entendendo isso? Qui comprend ça? Olha o seu próximo culto. Olha... Regarde ton prochain culte. Quanto mais você estiver desanimado, é aí que Et plus tu es démotivé, c'est là où c'est bon. é nesse dia. C'est ce jour-là. Você quer ver, irmão, o dia que a gente sabe que o culto vai ser forte. Tu sais, quand tu sais que le culte va être fort, Parece que vai acontecer de tudo. on dirait qu'il va tout se passer. É nesse dia que você já tem que chegar ligado na C'est igreja. ce jour où tu dois arriver E você connecté. já começa. Et tu commences Vai déjà. aquecendo o seu espírito. Tu commences à chauffer ton esprit. Não espera por ninguém, não espera por N'attends ninguém. personne. Você precisa alimentar o seu espírito. Tu as besoin d'alimenter ton esprit. Você precisa alimentar a sua fé. Tu as besoin d'alimenter ta Você foi. precisa multiplicar a sua fé. Tu as besoin de multiplier ta foi. Não dá tempo de explicar esses dois Je peux pas tópicos. tout expliquer maintenant. Mas é para dizer para você que é o responsável pelo seu Mais c'est pour te milagre. dire que c'est toi qui es responsable de ton Se miracle. você decidir, você conquista. Si tu décides, tu y arrives. Tudo que você colocar diante do Senhor, Tout ce que tu mets devant le Seigneur, com a sua fé, avec ta foi, você vai alcançar. tu vas atteindre. Porque não depende do que Deus vai fazer. Parce que ça dépend pas de ce que Dieu Por va isso que faire. eu tenho até raiva às vezes quando a pessoa só aplica esse lado que Deus vai fazer. Ça que met en Deus vai colère fazer, quand la que personne Deus vai dit fazer. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Ele já fez, meu filho. Il a déjà fait. Chegou a hora de você fazer. C'est l'heure à toi de faire. Chegou a hora de você se levantar. C'est le moment où toi tu te lèves. Queria convidar você a ficar de pé. Je voudrais vous inviter à vous lever en ce moment.
Você precisa lutar, meu filho. Tu as besoin d'annoncer. Lutar para que o seu espírito convença a sua alma sempre. Tu as besoin de lutter pour que ton esprit puisse convaincre ton âme. Porque quando você começa a duvidar, você começa a afundar. Parce que quand tu as le doute, tu commences à couler. E eu não estou falando só da edificação do Ministério CPAD de Paris, estou falando da sua vida. Et je parle pas d'édification du ministère, je parle Quando de ta você vie. começa a duvidar, Quand tu commences à douter, você começa a afundar. tu commences à couler. Quanto mais você crer, Plus tu crois, mais depressa o barco anda. plus le bateau va aller vite. Quanto mais você crer, Plus tu crois, mais perto do milagre você está. plus tu es près du miracle. Então você tem que profetizar. Donc tu dois prophétiser. Ah, pastor, eu sou aquela pessoa caladão. Ah pasteur, je suis cette personne qui parle pas beaucoup. Então entra para dentro do seu quarto, Alors rentre dans ta chambre, fecha sua porta ferme ta porte e faz uma guerra lá dentro. et fais une guerre là-dedans. Só você e Deus. Juste toi et Dieu. E luta pelos seus objetivos. Et lutte pour tes objectifs. Olha, chega de andar para onde o vento levar. Arrête de marcher là où le vent te mène. Chega de andar aonde a correnteza levar. Arrête de marcher là où la vague te mène. Aonde quiserem te levar, você tá indo. Là où la vague t'emmène, tu A vas. partir de hoje é Não. você, irmão, que vai remar. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas A partir ramer. de hoje é você que está no volante. C'est toi qui es au volant. E o Espírito Santo guiando você na sua mente. C'est le Saint-Esprit qui guide dans tes Se pensées. Deus trouxe você para esse lugar, Si aqui Dieu na t'a França, amené à ce lieu ici en France, é porque o Senhor vai dar grandes conquistas. c'est parce que le Seigneur va te donner de grandes conquêtes ici. É uma das coisas, Gabriel, que C'est une des choses, Gabriel. muitas das vezes a gente pensa, isso aqui é uma mentira. Des fois, on se dit, ah, ça, c'est un mensonge. A gente olha e fala assim, poxa, eu sou Brasil, On dit, je suis da África, du Brésil ou eu d'Afrique, sou da Ásia, ou alors d'Asie, ou um outro país que não seja a França. ou d'un autre pays. Então eu sou o menor que existe aqui. Je suis le plus petit qui existe ici. Você olha para os seus documentos e fala, poxa, Tu regardes tes papiers et tu dis, todo mundo é bom e eu sou nada. tout le monde est bon, moi je suis rien. Isso é mentira, irmão. Ça, c'est un mensonge. Sabe por quê? Você é um plano de Deus. Parce que tu es un plan de Dieu. Se não fosse para você estar aqui, você não estaria. Si ce n'était pas pour que tu sois ici, tu ne serais pas ici. Você é um projeto de Deus. Tu es un projet de Dieu. E o projeto de Deus, Et le projet de Dieu, ele é maior do que tudo. il est plus grand que tout. Porque o que Deus está fazendo, ninguém pode parar. Parce que ce que Dieu fait, personne ne peut l'arrêter. E é isso que eu acredito. Eu acredito C'est en que ça que je nós crois. que viemos para cá. Que nous qui sommes venus ici, Ah, pastor, já tem tantos anos que eu estou aqui. ah pasteur, ça fait déjà si longtemps que je suis ici. E Deus não deixa eu ir embora. Et Dieu ne me laisse pas partir. Então, meu filho, faz um propósito hoje. Alors fais un objectif E fala aujourd'hui. assim, Senhor, já que é para o Senhor me trouxe Et aqui. dis Seigneur, déjà que tu m'as ramené ici, Já que o Senhor quer me usar aqui. déjà que tu veux m'utiliser ici, Então eu quero os recursos para fazer a tua obra aqui. alors je veux des ressources pour faire ton œuvre ici. Vai ter um desespero no mundo espiritual. Il va y avoir un désespoir dans le monde spirituel. Os anjos vão passar no farol vermelho, irmão. Les até. anges vont griller le feu. E rapidinho vai acontecer. Et rapidement, ça va se passer. Agora o que acontece com a gente? Ó, Mais eu qu'est-ce qui sou se passe menor. avec nous? Regarde, Eu não tenho nada. moi j'ai rien. Ó, é tudo coisa negativa. C'est que des choses négatives. Eu não falo francês. Je parle pas français, Eu não tenho documento. je n'ai pas de papier, Eu não tenho profissão. je n'ai pas de profession, Eu sou o menor da minha casa. je suis le plus petit de ma maison. Tudo coisa negativa. Que des choses négatives. Tá tudo errado, meu filho. Il n'y a rien qui marche. Você tem que dizer, eu sou um plano de Deus. Tu dois dire, je suis un plan de Dieu. Deus está dentro de mim. Dieu est à l'intérieur de moi. O sonho de Deus Le rêve de Dieu vai acontecer na minha vida. va arriver dans ma vie. O sonho de Deus vai acontecer na Le minha rêve de Dieu va arriver dans Você ma não vai vie. passar por cima de ninguém, irmão. Tu ne vas écraser personne. Ninguém vai diminuir para você crescer. Personne va diminuer pour que tu grandisses. Não, isso não é de Deus. Non, ça c'est pas de Dieu. Você vai conquistar Tu vas conquérir aquilo que Deus planejou para você. ce que Dieu a prévu pour toi. Sabe aquilo que você vai abrir? Eu tô sentindo falar com você, Gilda. Vem aqui, vem aqui. Et je vais te dire, Sabe aquele negócio, Gilda, que você vai abrir? tu sais cette affaire que tu vas ouvrir, Gilda? Sabe aquela porta que o Senhor vai abrir? Tu sais cette porte que Dieu va ouvrir? Não precisa fechar nenhuma porta. Il n'y a pas besoin de fermer d'autres portes. Porque aquilo já fez, Deus já fez. Parce que é Dieu a certo. déjà fait. Aquilo que você sonha já Ce existe. que tu rêves existe déjà. E hoje o Senhor está colocando você aqui para fazer Et a aujourd'hui, le fundação, Seigneur te met ici. a fundação do seu negócio. La fondation de tes affaires. Aleluia, já está sendo feita. C'est déjà en fait. Ah não, mas eu vou falar mais. Espera aí. Eu vou falar mais. Et je vais parler plus. Se tem alguém aqui que tem sonho empreendedor, S'il y a quelqu'un qui a des rêves vai d'entreprise vir aqui ici, ficar aqui junto com a Gilda aqui. venez ici devant à côté de Gilda. Sai do seu lugar, tem sonho empreendedor? Si vous avez des rêves d'entreprise, venez à côté de Gilda. Isso de abrir uma empresa.
Angelita já é um sucesso, você vai ficar mais ainda, né? Márcia, olha aí. O menino aqui, e tem sonho. Isso, irmão. Ceux qui ont des rêves, venez. Sonho empreendedor, isso aí. Des rêves d'entreprise, venez. Eu sei que é a pastora Maiara que é a mais sonhadora. Je sais que c'est un pasteur Mayara qui rêve le Tem plus. sonho com força aí, irmão. Glória a Deus. Il y a beaucoup de rêves ici. Nós vamos construir a fundação, Joyce. Nous allons construire les fondations ici. Kate, nós vamos construir a fundação. Nous allons construire les fondations. E quando a gente constrói a fundação com fé, Et quand on construit les fondations avec foi, lá no céu o Senhor já liga para o anjo fazer a entrega. là dans le ciel, le Seigneur appelle les anges pour livrer. Já vai acontecendo. Ça va arriver déjà. Ah, pastor, mas eu preciso de tanta coisa. Ah pra mais pasteur, j'ai acontecer. besoin de tant de choses. Eu preciso de documentos. J'ai besoin de papier. Eu preciso de ajuda. J'ai besoin d'aide. Tudo isso vai vir, irmão. Tout cela va arriver. Tudo isso vai vir. Tout cela va arriver. Hoje, Aujourd'hui, constrói só a fundação com a sua fé. construis juste les fondations. Constrói só a fundação. Construis juste les fondations. E você vai ver que o Senhor vai mover os céus e a terra. Et tu vas voir que le Seigneur va bouger les cieux et la Ele terre. vai realizar sonhos. Et il va réaliser les rêves. E os sonhos de Deus realizados na sua vida. Et les rêves de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Glória a Deus. Os sonhos de Deus realizados na sua Les vida. rêves de Dieu réalisés dans ta vie. Vai ser porta aberta para as pessoas que vão chegar. Ça va être des portes ouvertes pour les personnes qui vont arriver. Existem pessoas Il existe des personnes que vão ser abençoadas por aquilo que você está fazendo. qui vont être bénies par ce que tu fais. Tem pessoas que serão curadas por aquilo que você está Et il y a des fazendo. personnes qui vont être soignées par ce que Tem tu fais. pessoas que serão libertas por aquilo que Des você está personnes fazendo. libérées par ce que tu es en train de faire. Não importa se é empresa, Peu importe si c'est une se é entreprise, comércio, si c'est un commerce, se é negócios, si ce sont des affaires, se é cabeleireiros, s'il y a un salon de coiffure, não importa o que seja. peu importe ce que c'est. O Senhor vai usar essa porta, Le Seigneur va utiliser cette porte, vai usar essa fundação va utiliser cette fondation para abençoar outras pessoas. pour bénir d'autres personnes. Levanta sua mão com fé. Lève ta main avec foi. Eu creio, Deus. Je crois, Seigneur. Oh, Senhor, eu creio no que estou pregando, Pai. Je crois, Seigneur, à ce que je prêche. O Senhor é um Deus grande. Não um Le Deus Seigneur est pequeno. un Dieu très grand. O Senhor é um Deus forte. C'est un Dieu fort. Tu és um Deus poderoso. Tu es un Dieu puissant. Não há nada impossível para ti. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. O impossível é o lugar onde o Senhor começa. Rien n'est impossible lieu où tu commences, Seigneur. O Senhor é tão grande Le Seigneur est si grand que os teus sonhos que tes rêves, Seigneur, muitas das vezes não cabem na nossa mente. beaucoup de fois ne tiennent pas dans notre Mas pensée. hoje o Senhor está falando mais alto. Aujourd'hui, le Seigneur parle plus O haut. Senhor está falando mais forte na Le nossa Seigneur mente. parle plus fort dans nos pensées. Hoje o Senhor está tocando, ó Deus, Le Seigneur touche aujourd'hui naquela última fraqueza, dans cette dernière fragilité, naquela última marcha da nossa fé, dans la dernière marche de notre foi que a gente não conseguia quebrar. qu'on n'arrivait pas à franchir. Aquele último passo que a gente não conseguia dar. Ce dernier pas que nous n'arrivions pas à Mas donner. hoje, com fé, nós estamos dando um passo. Aujourd'hui, avec foi, nous donnons le pas. E o nosso passo, Senhor, Et notre pas, vai Seigneur, liberar no mundo espiritual il va libérer dans le monde spirituel todos os recursos toutes les ressources para realizar aquilo que o Senhor sonhou, pour réaliser ce que le Seigneur a rêvé, para realizar aquilo que o Senhor planejou. pour réaliser ce que le Seigneur a Coisas prévu. grandes vão acontecer na vida dessas pessoas De aqui. grandes Senhor. choses vont arriver dans la vie de ces personnes, Coisas Seigneur. grandes vão acontecer na vida desse povo. De grandes choses dans la vie de ce O peuple, Senhor Seigneur. vai aumentar, ó Pai. Le Seigneur va augmenter. O Senhor vai multiplicar. Le Seigneur va multiplier. O Senhor vai abençoar. Le Seigneur va bénir. O Senhor vai fazer coisas que nós, Senhor, Le não Seigneur va faire conseguimos alcançar. des grandes choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Pelo poder da fé, Par le pouvoir de la foi. em o nome de Jesus. Au nom de Jésus. Agora levante a sua mão assim, ó, Lève tes mains maintenant. com fé. E Avec comece a foi. profetizar. Eu não preciso nem ouvir o que você vai Commence falar. à prophétiser. Commence à Mas se a parler. sua mente alcançou, comece a profetizar o que você quer. Commence à prophétiser ce que tu veux. Comece a profetizar aquilo que você quer. O que você Commence à quer? prophétiser ce que tu veux. Isso. O que você quer? Qu'est-ce que tu Isso. veux? O que Dis ce que você tu quer? veux. Comece a profetizar agora. Commence à prophétiser No maintenant. mundo Dans espiritual le monde spirituel, já está acontecendo. c'est déjà en train d'arriver. No mundo espiritual já está acontecendo. C'est déjà en train d'arriver. As coisas que não existem Les choses qui n'existaient pas vão existir pelo poder da fé. vont exister par le pouvoir de la Elas foi. vão existir pelo poder da Elles vont fé. exister par le pouvoir de la Em foi. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor.
applaudir le Seigneur. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar, glorificando o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento também. Quero Pouvez vous chamar aqui asseoir. o presbítero Gil, que vai estar trazendo a palavra de oferta. Je vais appeler le presbytère Gilles.